Queridos, a paz do Senhor, estamos dando início a esse segundo trimestre de Escola Bíblica Dominical. Para mim é um privilégio. E o nosso tema está baseado no livro de Josué. O tema do trimestre é Tempos de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. O nosso tema da primeira lição é o livro de Josué, Tempos de Conquista. Nossa leitura em classe está baseada no livro de Josué, do capítulo 1 ao versículo 1 ao 6. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo do Senhor, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão e todo este povo, é a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, todas as terras do Eteu, até o grande mar, para a poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sucederá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Nossa introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta e ex-escravo morreu. Entretanto, diferentemente dos outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo. Logo após, ele enviou 2 espias à mileniária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégia para a sua primeira guerra, como líder dos hebreus. Depois de haver atravessado o rio Jordão, nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Nosso primeiro tópico é o livro de Josué, visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominado histórico da Sagrada Escritura. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta de 1400 anos a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se refere o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus e após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, como alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis para uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles escritos e os eventos registrados servem de ensinamento e demonstração e conforto
para os cristãos de todas as épocas. Que bonito, irmãos. O tempo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Segundo subtópico, como era o mundo da época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs do Rio Jordão, por volta de 1400 anos antes de Cristo, o povo já estava em estágio civilizatório, bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existia. No Japão, a primeira fase da civilização, Jamon, chegou ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, a população começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Porém, não havia civilização na América do Norte, sendo o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, o Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo, e somente em 21 de abril de 753 seria afundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era o país mais rico. Não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus, quanto a Babilônia e a Assíria. Ao longo da história, destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, é uma nação formada inicialmente por ex-escravos. Mostrou-se ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Os irmãos veem como Deus faz. Tira ex-escravo debaixo do jugo e hoje, em média, 4.000 anos, eles são um país de primeiro mundo. Terceiro subtópico. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tem aproximadamente 290 km de comprimento, por 65 de largura, e ficava a 480 km do Egito. Para o sul, 1.100 km. Para o nordeste, contava-se Nínive. E para o leste, também 1.100 km. A Babilônia, mais além, 1.600 km. Localizava-se a Pérsia para o nordeste. Para o noroeste, melhor. 1.100 km da Grécia. E após a 1.400 km da cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra do Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença da terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se mobilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Os hebreus, eles são muito sábios. Até os dias de hoje, eles não buscam mais conquista de terra, mas somente a herança prometida por Deus. Segundo tópico, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O propósito. O livro de Josué é um dos marcos da história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim Josué
o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para a conquista da terra que Deus lhe havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram pela sua espada, nem pelo seu braço lhe salvou, e sim pela sua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradasse deles. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições das quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué despediu dos hebreus, conclamando que servisse fielmente ao Senhor. Segundo subtópico, divisão. O livro de Josué possuía uma clara divisão interna, bastante útil para entender os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira: primeira, preparação para a conquista, preparação efetiva, ou seja, conquista efetiva, a divisão da terra. Quarto, a mensagem final de Josué. Terceiro subtópico, o valor. O livro de Josué tem uma extraordinária valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como Paulo disse, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando um relacionamento com Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. Glória a Deus. É como Paulo fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aqui está detalhes do livro de Josué, os seus sucessos e algumas decisões equivocadas que servem para nós nos dias atuais. Às vezes tomamos decisões equivocadas, lá na frente a gente vê que tomamos prejuízo, mas Deus nunca perde o controle das coisas. Ele está sempre no centro do controle e quer o sucesso de cada um. Como os hebreus viram ali os milagres do Senhor, ficaram muito equivocados, cheios de fé, e conseguiram ver alguns, ou por que não falar muitos milagres que aconteceu ali no deserto. Terceiro tópico, antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não havia mais nuvem de coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem a água que saía da rocha. Eles agora não morariam mais em frágeis tendas, mas em casa bem construída, comeria dos frutos que a terra produzisse, e beberia água de rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada do deserto se tornaria mais esporádico, porém Deus estava dando uma terra que emanava leite e mel.
Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã, não somente nas mãos de Deus, operando poderosamente em favor deles. Segundo subtópico, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés ordenou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir, mais uma vez, todos os mandamentos do Senhor. Terceiro subtópico, um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e de boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda aquela geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam que enfrentar um obstáculo: as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que agiria grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus, e assim Deus aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é temporal. No dia de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, entre outros, experimentaram e receberam a cura. Meus irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. No mundo em que vivemos, no tempo de correria, precisamos ter fé, precisamos agir com fé. Pois a fé nos leva a lugares altos, a lugares que as pessoas falam: como pode isso acontecer? É através da fé, através da ousadia. Hebreus 10, 19 vai falando: tendo, pois, irmão, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quero agradecer aqui os irmãos e que ouça e compartilhe essa aula. E até domingo que vem, um forte abraço.